Abre a Bíblia, pode ficar sentado, não precisa se levantar. No livro de João, capítulo 8, versículo 32. Então Jesus disse para os que creram nele. Acharam? A partir do versículo 31. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Só até aí. Eu quero trazer essa noite, como eu anunciei no domingo passado, falar um pouquinho sobre os quatro hábitos dos crentes, ou os quatro hábitos do crente. Quatro hábitos que todo crente deveria ter. E quando eu digo crente, estou dizendo mesmo o cristão. Estou falando do indivíduo que aceitou Jesus como seu Salvador. Estou falando do indivíduo que decidiu levar uma vida segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Tá? É desse crente que eu estou falando. Porque eu sei que crente até o diabo é. A palavra diz que até o diabo é crente. E com uma diferença de muitos cristãos. Porque eles tremem diante do poder de Deus. Enquanto que muitos que se dizem cristãos não tremem diante do Senhor. Tem nem temor. Temem o demônio. Temem o diabo. Tem medo do capeta. Tem medo de Satanás. Tem medo de macumba que pela. Mas não tem medo de Deus. Quando, eu já falei várias vezes, nós deveríamos, se tiver que ter medo de alguma coisa, ter medo do que Deus pode fazer com cada um de nós. Porque Ele que pode dar a vida, Ele que pode tirar a vida. É Ele que, inclusive, permite se Satanás vai tocar ou não na sua vida. É Ele que permite dar a vida, Ele que pode tirar a vida. É Ele que, inclusive, permite se Satanás vai tocar ou não na sua vida. É Ele que permite. Entendeu? Satanás não vem tocando, não. A única coisa que dá autoridade, ou nós chamamos de legalidade para Satanás, é o pecado. Então, quando nós pecamos, quando eu peco, quando você peca, quando nós cometemos, nós damos brecha, nós damos abertura para que Satanás venha agir na nossa vida. Então, legalidade. Aí ele pode até questionar. Mas ainda assim, se no momento ali, qualquer um tiver um arrependimento imediato, está fechado, é vedado a ele qualquer atitude, qualquer ação contra a sua vida, contra a minha vida. Existe um caso, inclusive, de uma pessoa que expulsava, trabalhava com libertação, expulsando o demônio e tal. E aí, esse indivíduo acabou se envolvendo num pecado até grave. E, determinado dia, ele estava lá na igreja, expulsando um demônio. Aí, esses demônios que gostam de conversar, que tem uns que são as gracinhas, tem uns que eles vêm mudos e saem calados, Mas tem uns que gostam de conversar, entendeu? Então, se pastor e alguém deixar, aí vira festa. Aí esse era conversador, ele gostava de conversar e gostava também de insultar, desafiar aquele que estava expulsando. Aí estava lá, expulsa daqui, expulsa dali, ele não saía. De repente ele abriu a boca e falou assim, eu não saio, não vou sair, não tem ninguém aqui com autoridade para me mandar eu sair. Aí esse indivíduo, esse presbítero, que
era o líder ali de libertação. Eu assim, por quê? Quem não tem autoridade? Eu tenho autoridade sim para te expulsar. Ele falou, você não tem não. Você não tem não porque ontem à noite você estava fazendo isso. E falou logo, né? Se fosse um outro, um Zé Mané, simplesmente ia deixar o inimigo sair vitorioso. Mas esse indivíduo que sabia o que é o poder do perdão, o poder da confissão, na mesma hora ele virou e falou assim, você tem razão. Senhor, eu confesso esse pecado agora, eu estava errado ontem, te peço perdão, e agora sai, no nome de Jesus. Entendeu? Então, perdão de Deus para a nossa vida é imediato. Confessou, arrependeu, não volte a cometer. Porque se você tiver dando oportunidade, o inimigo entra e faz estardalhar. Assim, não quer nem saber o que vai acontecer na sua vida, não. Está cheio por aí de pessoas que às vezes estão trabalhando com libertação, vai expulsar, está com a vida errada, está assim, o diabo manifesta e fala mesmo o que está acontecendo. Entendeu? Revela. O diabo é revelador. Tem gente que gosta, né, de conversar com o diabo. Toma cuidado, porque o diabo gosta de revelar o passado. O futuro ele não pode não, porque ele não conhece o futuro de ninguém. Mas o passado é a coisa que ele mais conhece das pessoas, então ele gosta de revelar. Gosta muito. Tá? Então, irmãos, eu creio que nós, como crentes, nós precisamos crer em Deus e ter medo de Deus. Medo no sentido de ter reverência, ter cuidado, sabendo que tudo está nas mãos do Senhor. Que Ele pode dar a vida, tirar a vida, permitir que Satanás te toque, permitir que Satanás faça isso ou faça aquilo. Como aconteceu na vida de Jó. Se você ler, estudar a vida de Jó, você não vai encontrar assim, em aberto, pecado para dizer que Jó estava pecando ao ponto de merecer passar por tudo aquilo ou ter legalidade para tudo aquilo. Ele foi um caso à parte em que Deus realmente permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Então é por permissão. Né? Às vezes Deus quer usar também, quer ver até onde eu vou continuar fiel a Ele. Até onde você continua fiel a Deus se Ele tirar de você todo o seu dinheiro? Até onde você vai permanecer fiel a Deus se Ele tirar a sua saúde? Até onde você vai permanecer fiel a Deus se Ele tirar, né, um ente querido seu? Um filho, esposa, né, avô, avó, mãe, pai. Até onde você vai permanecer fiel? Porque tem muita gente que nessa hora, dá linha, como diz aí quem solta pipa, dá linha, vai embora. Então, temer a Deus, acreditar em Deus e saber que Ele pode todas as coisas. Então, o crente que eu estou falando é esse. E esse crente, ele precisa ter 4 hábitos. 4 hábitos. O que é hábito? Vamos ter uma definição bem rápida do que seja hábito. Uma contínua inclinação, frequentemente inconsciente, para fazer determinada atividade. Ou seja, um hábito é alguma coisa que você faz frequentemente. Tá? Qualquer coisa que você começar a fazer frequentemente, depois de um determinado tempo, ele vai se tornar um hábito na sua vida. Costume, também, uma palavra aí que é sinônimo aí de hábito, que se torna costume para você. Ao ponto de você sentir falta daquilo. Então vamos falar assim de alguns maus hábitos. Eu, por exemplo, tinha alguns maus hábitos. Né? Eu fumava. Então era um mau hábito que eu tinha. A gente chama também de vício. Né? O hábito e o vício são sinônimos, são palavras sinônimas. Então, quando eu falo, eu tinha o vício de cigarro, é a mesma coisa que eu tinha o mau hábito de fumar.
Correto? Eu tinha um mau hábito de fumar, quer dizer, não era um bom hábito. E como que eu comecei, como que se tornou um mau hábito? Como que se tornou um vício? Porque eu fumei a primeira vez, eu fumei a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e fui repetindo aquele ato até ele se tornar uma coisa natural na minha vida. E o dia que ele se tornou um hábito, nesse caso um mau hábito, que eu tentei parar, eu sentia falta. Tá? Então todo hábito, seja ele bom ou mau, quando você tenta interromper ou parar de fazer aquilo, você sente falta. Você sente falta. Então, é necessário que a gente tome cuidado com os hábitos que nós estamos formando na nossa vida. Porque você pode estar acumulando bons hábitos, e é o que nós esperamos que você esteja fazendo, ou você está acumulando maus hábitos, que é o que nós não queremos, e é o que a palavra tenta nos ensinar o tempo todo, a adquirir bons hábitos. Como cristãos, como crentes, nós precisamos, se nós tivermos pelo menos 4 hábitos saudáveis, 4 hábitos, com certeza você consegue retirar da sua vida todos os maus hábitos que você adquiriu ao longo da sua vida até você se tornar um cristão. Tá? Mas para isso é necessário você adquirir esses 4, pelo menos, que eu vou falar. Tem outros, mas se você adquirir pelo menos esses 4, você se torna, você elimina os outros maus hábitos que você tem. Então, como eu disse, eu fumava, era um mau hábito. Quando eu tentei parar, misericórdia, eu sentia muita falta. Eu, por exemplo, tenho o hábito de almoçar, eu não sei os irmãos. Eu tenho o hábito de almoçar. Nós estamos numa campanha de 21 dias de jejum, em que nós estamos deixando de almoçar. Pelo menos alguns irmãos onde eu questionei estão. Então, quando chega naquela hora ali do almoço, você já tem aquele hábito regular, de sentar à mesa, almoçar, você sente o quê? Você sente falta daquele alimento, não sente? O organismo sente falta, você tem um hábito. Tá? Então, todo hábito, depois de adquirido, quando você interrompe ou para, você sente falta. Por isso que alguns hábitos é bom você adquirir, porque o dia que você deixar de fazer, você vai sentir falta e você mesmo vai se cobrar. Eu não posso deixar de fazer isso. Ou seja, eu não posso deixar de me alimentar. Porque se eu ficar muito tempo sem alimentar, eu vou ficar fraco, vou ficar isso, vou ficar aquilo. Correto? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Ok, então cutuca no irmão aí, se ele é crente, está aí do seu lado, fala, irmão, você tem bons hábitos ou maus hábitos? Você tem bons hábitos ou maus hábitos? Cuidado, não confunda mau hábito com mau hálito, viu? Eu estou falando de hábito. Glória a Deus. Então, irmãos, o hábito é uma disposição de caráter estabelecido. Hábito gera caráter. Às vezes nós falamos assim, o fulano é um mau caráter. Por que o fulano é um mau caráter? Porque ele tem maus hábitos. O fulano é um bom caráter. Por que nós falamos que ele é um bom caráter? Porque ele tem bons hábitos. Você é um bom caráter ou um mau caráter? Como você tem sido julgado aí pelas esquinas? Quando você passa, alguém levanta o dedo e diz, lá vai um homem de bom caráter, uma mulher de bom caráter, ou lá vai um homem de mau caráter? Caráter, irmão, deixa claro aqui que todo mundo tem. Aquele indivíduo lá não tem caráter. Tem sim, ele tem caráter. Só tem que saber se é bom ou mal. Caráter todo mundo tem. Ou bom ou mal todo mundo tem. Entendeu? Então, só que aqui nós queremos que você adquira bons hábitos. O primeiro hábito do crente é tempo com a palavra de Deus. Primeiro bom hábito do crente, do cristão, é ter tempo com a palavra de Deus. Crente
irmão, irmã, você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa adquirir esse bom hábito de ler a palavra de Deus. Eu estou falando de ler. Eu não estou falando de você pesquisar. E eu não estou falando de você ciscar. Eu não estou falando de você folhear. Eu não estou falando de você abrir assim com os olhos fechados e fala, Deus. Fala que o teu servo te ouve. Aí cai lá na página em branco, né? Hoje Deus não quer falar comigo, né? Aí lá, porque geralmente as Bíblias tem uma página aqui no meio, só ser branca. Aí o cara fecha os olhos, abre lá, cai lá na página branca. Ih, Deus hoje não quer falar nada comigo, não. Entendeu? Não é que Deus não quer falar com você. Ele quer falar com você, só que você está procurando a maneira errada de falar com Ele. Né? Todos os dias você tem que meditar, pegar a palavra, ler. Melhor maneira de receber uma instrução é você fazer leitura sistemática. O que é uma leitura sistemática? É uma leitura contínua. Você precisa entender aquele assunto que você está lendo. Então, um versículo só, quando a gente fala ciscar, é pegar um versículo, quando você fecha os olhos, aponta, cai em um determinado lugar, você pega um versículo que às vezes não tem contexto, não tem sentido, você não vai entender, vai ficar complicado. Então, o que é necessário para você ter o bom hábito, para você adquirir esse hábito de ler a palavra de Deus? Né? Eu dou para você hoje uma sugestão que é a seguinte: que você comece lendo o Novo Testamento. Esquece o Antigo Testamento. Comece com o Novo Testamento. De preferência, escolha um dos 4 evangelhos. Escolha o Evangelho de João, por exemplo, que é o melhor evangelho para a gente ler. Além de ser um número de páginas menores, vai te incentivar. Comece do capítulo 1 e vá até o último capítulo do livro. Leia um capítulo. Se você não consegue ler um capítulo todo, acha que é muito, leia, nem que seja 3, 4, mas leia aquele capítulo todo e aquele livro inteiro, para você adquirir um entendimento daquilo que está escrito. Porque às vezes a gente pega lá só uma parte, né, só um versículo, e ele não é aquilo que está ali. A expressão maior, o que Jesus está querendo falar, é muito mais do que só aquela frase que caiu para nós naquele momento. Você precisa ter um entendimento total. Então, deixe de fazer esse tipo de leitura que aleatória, que você pega em qualquer canto aqui e ali, porque isso não te alimenta. Isso não satisfaz a sua vida espiritual. Porque isso é a mesma coisa que o indivíduo que belisca alimenta o dia inteiro. Ele levanta de manhã, vou sentar na mesa para tomar café com pão, manteiga e tal, um suco, uma coisa, não vou sentar. Vou só tomar aqui um golinho rapidinho, né? Um belisquinho aqui de coisa, aí vai embora. Chega ali na frente, precisando mais um belisquinho, vai lá no barzinho rapidinho, dá um cafezinho rapidinho, José. Mais um belisquinho, e dá um belisquinho, e aí se ele passa o dia inteiro beliscando. Chega de tarde, ele está com fome. Esse cara está com fome. E ele está criando um problema, porque o estômago dele vai começar a gerar ácido e tal, e aquilo vai fazer mais para frente, vai fazer mal para ele, porque ele não se alimentou, entendeu? O estômago dele achou que alimentou, e toda vez que ele jogava alguma coisa, o nosso estômago funciona assim. Nosso estômago funciona assim, você come qualquer coisa, tudo que você joga, comeu, o estômago, o cérebro manda um aviso lá para o estômago e fica guardando. Aí o estômago está esperando também, ver se você vai comer mais alguma coisa. A hora que você para ele de comer, ele espera 15 minutos. Seu estômago é inteligente, viu, irmão? O seu estômago espera 15 minutos, contadinho. 15 minutos. 15 minutos você não comeu mais nada, não? Aí o estômago avisa para o cérebro, parou, camarada, não jogou mais nada aqui não.
Entendeu? Aí o cérebro manda um aviso e libera esse ácido gástrico que nós temos. Entendeu? Que é um ácido muito forte, mas muito forte mesmo. Aí o estômago então começa a trabalhar. Começa a fazer o que as pessoas chamam de digestão. Ele começa a triturar, tal, desfazer aquele alimento, fazer separar e tal, fazer o trabalho. O estômago está ali. Quando ele acaba de fazer esse trabalho, vem um outro tipo de ácido para lavar o estômago, limpar, separar, deixar o estômago limpinho, preparado para a hora que você vai jogar alguma coisa lá. Tá? Então, 15 minutos depois que você come qualquer coisa, seu estômago começa a trabalhar. Tá? Então, veja só, se você belisca de 15 em 15 minutos, de tantas e tantas horas, automaticamente você está fazendo com que o seu estômago tenha esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho. É tanto que a maioria médica, os médicos recomendam que você tenha 5 refeições por dia. Ou seja, que você se alimente de 3 em 3 horas. Que é um tempo suficiente para que o que você comer, o estômago venha, faça o trabalho dele e depois você volte a se alimentar sem prejuízo para você. Tá? Então, quem belisca o dia inteiro qualquer tipo de alimento, não vai ficar alimentado e ainda vai criar um problema gástrico. Vai criar um problema para si mesmo. Então, o ideal a mesma coisa é a palavra, irmão. Tem gente na igreja, tem gente cristão, crente, que tem 30, 40 anos de vida cristã e nunca, eu vou repetir, nunca leu a Bíblia toda nenhuma vez. Nunca leu nem o Novo Testamento nenhuma vez. Nunca leu livro nenhum da Bíblia nenhuma vez. Mas se você perguntar para ele ou para ela, se ele ou ela lê a Bíblia, ele fala que lê a Bíblia todos os dias. E lê. Só que dessa maneira que eu estou falando, ele belisca. Ele levanta de manhã e ele já fala, Deus me dá uma palavra. Leu aquele versículo, Deus. Se o versículo é bom, ótimo, Deus falou com ele. Se o versículo é ruim, Jesus, esse aqui não é para mim não. Esse aqui não, Senhor, eu acho que eu vou pedir de novo, né? Está entendendo? Então, tempo com a palavra de Deus. Crente, você precisa da palavra de Deus. Você precisa. Pega o livro de João, eu estou te ajudando aí. O livro de João. Pega o livro de João, o Evangelho de João. Começa a ler o Evangelho de João. Vários dias. Preocupa com quanto tempo você vai gastar para ler, não. Leia, vai lendo. Se você ler só um capítulo, leia um capítulo por dia. Se você ler só meio capítulo, leia meio capítulo por dia. Se você consegue ler o livro inteiro num dia, não tem problema não. Leia o livro inteiro num dia. Depois você passa para outro livro. Mas faça essa leitura. E se você fizer isso, olha, eu vou te falar por quanto tempo. Se você passar a fazer a leitura da palavra de Deus durante 21 dias consecutivos, você cria um hábito. Segundo os cientistas, qualquer hábito, bom ou mal, se cria ou se adquire depois de 21 vezes que você repete. E você consolida esse hábito, esse mau hábito, depois que você continua praticando ele por mais 21 dias. Ou seja, então em 42 dias, você cria e consolida um bom ou um mau hábito. Ou seja, se você, a partir de amanhã, você se levantar, eu sei que não vai ser fácil criar o hábito, às vezes um mau hábito é mais fácil de criar do que um bom hábito. Mas se a partir de amanhã você fala, não, eu vou seguir a sugestão do pastor, e eu vou pegar então o livro de João e vou começar a ler. Entendeu? Amanhã, depois da manhã, depois você vai criar um hábito. Depois você continua. 21 dias consegui ler a palavra de Deus todos os dias. Agora eu preciso manter esse hábito, então eu vou continuar mais 21 dias. Depois dos 42 dias, tenta ficar sem ler a palavra para você ver. Sai de casa sem ler a palavra para você ver o que acontece. Passa aquele dia sem ler a palavra para você ver o que vai acontecer.
Você já teve essa sensação de que você saiu de casa? Gente, estou esquecendo de alguma coisa. O que eu estou esquecendo? O que está faltando? O que está faltando para mim hoje? O hábito da leitura. Porque o ideal é que você faça isso de preferência pela manhã. Que você tenha um tempo de leitura da palavra pela manhã. O ideal. Mas se você não vai criar esse hábito de manhã, eu, por exemplo, de manhã eu não consigo ter esse muito cuidado, porque meus horários de levantar não são muito regulares, né? Mas eu não passo sem ler a palavra do Senhor. Entendeu? Leio no computador, leio na Bíblia, quando eu não estou com a Bíblia na mão, estou com tela, alguma coisa lendo, entendeu? Mas lendo. Eu fiz um desafio para mim esses dias, que eu achei interessante, que eu vou ler o Novo Testamento em 30 dias. O Novo Testamento em 30 dias. Estou lendo uma média de 9 até 15 capítulos por dia para conseguir ler o Novo Testamento todo em 30 dias. Ou seja, 21 dias nós estamos de jejum, eu vou gastar mais 9 dias além dos dias de jejum para estar fechando a leitura toda do Novo Testamento. Então, irmão, tudo é possível, só depende de nós. Entendeu? E você só adquire conhecimento da palavra se você tiver a leitura da palavra constante. Né? Por isso esse versículo que nós lemos em João 8, 31 e 32, que diz: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Eu sou discípulo de Cristo. Mas não permanece na palavra, não está lendo, não está estudando, não está focado na palavra, não tem o hábito, não tem esse bom hábito de ler a palavra. Então, como você afirma que você é de Cristo? Ele diz: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ponto final. Tá? Então, a minha sugestão para você nessa noite, com o primeiro hábito, é: leia a palavra, estude a palavra, memorize a palavra. Eu vou voltar com uma brincadeira aqui na igreja de memorização. Deixa eu entrar Marcos aí, nós vamos voltar com uma brincadeira que a gente tinha aqui na igreja. De uma brincadeira, você memoriza um versículo e traz, vamos ver quem é legal, né? Estimula a memorizar o versículo da palavra, tá? Memorize a palavra. Irmãos, que bom! Olha, esse versículo me ajuda tanto, que é Romanos 8, 28. Como que me ajuda esse versículo? Tá? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Como que esse versículo me ajuda? Como que o versículo me ajuda? Aquele versículo que diz de Salmo 23. Todo mundo tem na cabeça: o Senhor é meu pastor e nada. Como que me ajuda aquele versículo que diz que Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Está entendendo? Então nós precisamos memorizar também a palavra do Senhor. Você precisa estar memorizando a palavra do Senhor. Você precisa guardar. Você precisa, então, ter o hábito de leitura. Porque, irmão, crente que não tem hábito com a palavra de Deus está fadado ao fracasso. Tá? Crente que não tem hábito de ler a palavra de Deus está fadado ao fracasso. Diga comigo, por favor. Crente que não tem hábito com a palavra de Deus está fadado ao fracasso. Você quer fracassar? Não. Eu não quero fracassar. Então, para que a gente não fracasse, a gente precisa ler a palavra de Deus. E eu estou falando de ler. Eu nem estou falando ainda de você ter aqueles estudos longos, prolongados. Nada disso, não. É ler. Leia. Só de você ler a palavra, você não precisa nem naquela hora, naquele dia, entender nada. Mas depois você lê a primeira vez, você vai ler, né? Aí você torna a ler outra vez, daí a pouco começa a surgir assim, coisas que você jamais imaginou. Porque a palavra por si só, ela é reveladora. Está entendendo? Então você lê o livro de João hoje, esse mês. Aí o ano que vem você lê ele pela
segunda vez, ter também a oportunidade de ler alguma coisa e não entender, poder questionar com o pastor, conversar com o pastor. Você tem mais assunto até para conversar com outros irmãos. Irmão, hoje eu li o primeiro capítulo de João. Lá diz assim, assim, assim. E aí, irmão? Você já leu essa passagem? Você já tem motivo, cara. Tá? Então, crente que não tem hábito de ler a palavra de Deus está fadado ao fracasso. Não vamos fracassar. Não vamos fracassar. Tá bem, irmãos? Em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Já que eu gostaria que você respondesse com os olhos fechados, para você não olhar para o lado, para você ver quem é que vai responder. Tá bem? Fecha seus olhos, por favor. Fechados? Todos os olhos fechados. Isso, não olha, tá? Agora eu quero que você diga com muita honestidade. Você vai levantar a sua mão. E você não vai abrir os olhos, vai levantar a sua mão. Se você já tem esse hábito na sua vida. Levante a mão para mim, por favor. Deixa eu ver aqui dentro da igreja. Quantos têm o hábito? Leitura, não é belisquete não, não é beliscar na palavra não. Todos os dias você lê a palavra do Senhor. Amém? Pode baixar a sua mão. Amém? Então, irmãos, olha, a grande maioria não tem esse hábito. Por favor, comece amanhã. Comece com esse hábito amanhã. Ponha isso como prioridade da sua vida espiritual. A sua vida, você chegar lá no céu. Bem com o Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Posso fazer o desafio de começar a ler o Evangelho de João? Vamos começar a ler o Evangelho de João amanhã? Amém? O Evangelho de João você vai ler rapidinho. Vê para mim quantos capítulos tem o Evangelho de João aí, alguém? Tem uma maneira mais fácil aí. 21 capítulos, olha, 21 dias. Se você ler um capítulo por dia, 21 dias você cria um hábito. Depois, se você quiser ficar com ele ainda, com o mesmo livro, você lê o livro de João, o Evangelho de João, mais uma vez, 2 vezes, você vai consolidar o seu hábito, porque aí você já tem o hábito de ler a palavra do Senhor todos os dias. Aí você passa para outro livro, daí a pouco você já está lendo a Bíblia quase toda. Entendeu? Faça isso. Se você não conseguir ler um capítulo inteiro, não tem problema. Leia meio. Leia 5 versículos, mas leia continuamente. No outro dia você dá continuidade aonde você parou. Porque eu achei interessante aqui o que o pastor falou outro dia, deixa eu ler aqui. Não, faz isso não. Você parou lá no versículo 3 do capítulo 1, começa então lá no versículo 4 do capítulo 1 e dá continuidade. A hora que der sono, parar, você não tem problema não. Volte à leitura. Tá bem? Em nome de Jesus. É isso que você precisa fazer. O segundo hábito de todo crente deveria ser, todos nós deveríamos ter compromisso, ou nós deveríamos ter o bom hábito de orarmos todos os dias. Todos os dias. Você deveria ter esse hábito de orar. Todos os dias. Não é só quando o problema está. Não é só quando a dificuldade vem. O crente precisa de orar todos os dias. Todos os dias. Então, se você só vai conseguir fazer isso se você fizer um trato com o Senhor, um voto com o Senhor, fazer isso todos os dias. Então, o que você pode fazer? Você pode separar um tempo, tanto para orar, quanto para ler a palavra de Deus. Tem gente que prefere fazer separado. Alguns, às vezes, ora, às vezes pela manhã, lê a palavra na volta do dia, lê a palavra à noite. Outros, lê a palavra primeiro, de ter um tempo de oração depois. Né? Mas a maioria dos cristãos costumam fazer tudo ao mesmo tempo. Tem um período de adoração, tem um período de louvor, tem um período de oração e depois um período de leitura
da palavra. E depois ainda, para aqueles que já estão um pouco mais avançados, ainda tem um período de estudo, né? Então o ideal para nós seria aí uma média de 2 horas para envolver entre oração, adoração e estudo, leitura da palavra. Mas para você começar, eu gostaria que você começasse com o hábito da leitura e o hábito da oração. Ore. Orar e falar com Deus. Não tem como. Eu não comentei que às vezes a gente fala tanto de Deus, a gente não conhece Ele, não sabe nada dele. Muitas das vezes só a gente que fala, não damos tempo a Ele de falar conosco. Entendeu? Então oração é um diálogo. Você tem que começar a entender que oração é um diálogo. E muitas das vezes nós temos monólogo. Monólogo é quando uma só pessoa fala, uma parte só fala. Diálogo é quando as duas partes falam. Então, se você vai ter uma oração, um momento seu de oração, você precisa de ter um tempo em que você vai orar, que você vai falar, e você precisa de ter um tempo em que você vai ficar em silêncio, escutando o que Deus tem para falar com você. E aí é que está o segredo do hábito da leitura da palavra. Por quê? Porque Deus fala com você através da palavra dele. Tá? Através da palavra dele. Então, quando você estiver meditando, quando você estiver em silêncio, esperando Deus falar com você, Ele vai levar você a determinados versículos da Bíblia. Ele vai levar você justamente na palavra. Ele vai falar com você através da palavra dele. Não pensa você que Ele vai vir agora, né? Quero falar com você. Nossa, não tem nada desse negócio, não. E muita gente fica mistificando, né? E tal. Quando eu falo, eu escutei Deus hoje, Deus falou comigo. Né? Estava meditando, Deus falou. Deus me leva na palavra. Deus trabalha comigo através da palavra. Então, para você escutar Deus, você só vai escutar se você estiver lendo a palavra. Muita gente fala assim, o pastor fala que escuta Deus, outro fala que escuta Deus, outro fala, e eu às vezes fico lá em silêncio e não escuto Deus. Você não vai escutar mesmo se você não estiver lendo a palavra. Porque o próprio Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Está vendo? A importância de memorizar a palavra de Deus. Né? Então agora, eu não escrevi esse versículo aqui, mas o Espírito Santo, sabendo que eu tenho esse versículo na minha cabeça, o Espírito Santo queria trazer esse versículo aqui, e ele então pôs, e eu falei. Está entendendo? Então você só vai escutar a voz de Deus se você realmente colocar alguma coisa dentro do seu cérebro para que o Espírito Santo possa falar com você através da palavra do Senhor. Tá? Se você não ler, você nunca vai conseguir chegar perto de alguém e falar que escutou Deus. Porque se você falar que escutou Deus sem estar lendo a palavra de Deus, eu vou falar que você está escutando o diabo. Está escutando vozes por aí. Entendeu? Porque de Deus vai estar não. Então tenha cuidado. Cuidado. Tá? Leia a palavra e ore. Então a oração é isso. Você fala com Deus. Senhor, eu preciso de uma palavra tua hoje, Pai. Senhor, está acontecendo isso, fala comigo. Aí depois você falou tudo, você já colocou para o Senhor, então você vai ficar em silêncio. Né? Porque tem gente que fala igual o pobre na chuva, né, irmão? E fala. Eu já conversei com pessoas que não dá, chega num ponto que você vai embora e não consegue falar nada. Porque só ela fala. E tem a maior parte dos crentes também com Deus é a mesma coisa. Vai lá para o cantinho de oração, ajoelha aqui e fala, oh Deus, e tal. Aí quando dá um minutinho assim em silêncio, lembrei de mais uma coisa, Senhor, e fala. Aí quando Deus fala assim, agora ele ficou em silêncio, eu vou falar, Senhor, mas ainda tem mais isso, e vai, pá. Aí quando Deus fala, bom, agora é minha vez, né, filho? Aí ele fala, seu pai, amém, estou indo embora. Glória a Deus, Senhor, amém, Senhor. Glória a Deus, amém, Jesus, amém, Senhor.
Aí Deus fica triste, todo mundo. Agora que eu ia começar a falar, você foi embora. Então, lembra-te disso. Você vai adquirir conhecimento, é incrível, a palavra de Deus jamais volta vazia. E você vai ter... Oração é um diálogo, tá? A sugestão é que você tenha pelo menos, tire uns 15 minutos, pelo menos, para fazer isso de orar. Porque com 15 minutos você pode trabalhar os 6 passos da oração que está inserido. Se você ler a oração do modelo Pai Nosso, cada parte da oração do Pai Nosso é um exemplo de como você deve orar, de como você deve fazer. Você deve começar... Eu divido a oração modelo em 3 partes, que eu gosto de estar fazendo ela em 3 partes. Outros autores dividem em 6 partes. Mas se você dividir pelo menos em 3 partes, se você fizer a sua oração assim, você começa adorando a Deus. Toda oração deve começar com um elogio a Deus. Tá? Ninguém começa pedindo nada a Deus. Não joelho começa a pedir, não. Ajoelha e começa a elogiar a Deus. Começa a engrandecer o nome do Senhor. Isso é louvor, isso é adorar. Senhor, Tu és grande. Ó Deus, como Tu és maravilhoso. Ó Pai, o Teu amor é eterno, Tua bondade infinita. Você está adorando, está louvando, tá? A primeira parte da oração é essa. Se você conhece alguns corinhos também, você pode cantar alguns corinhos, né? 1 ou 2 corinhos, né? Tem aquele Senhor, eu não sou nada. Você está adorando o Senhor, você está ali. A primeira parte da sua oração, primeiro momento da oração. Segundo momento da oração, é o momento em que você então vai colocar tudo que você precisa para o Senhor. Tá? Tudo, suas necessidades, seus pedidos de perdão, você vai interceder por outras pessoas, você vai fazer tudo na segunda etapa. Aí, terminado, depois que você falou tudo, intercedeu, falou, aí você vai ficar um tempo em silêncio. Você precisa ficar um tempo em silêncio. Suponhamos que você ficou 5 minutos falando com Deus, gente, fica 5 minutos em silêncio escutando Ele agora. Deixa Ele falar alguma coisa com você também, e às vezes é necessário a gente aquietar a mente da gente. Aquietar, fica quietinho. Né? Deixa. Vê o que vai vir para sua mente, o que está vindo. Se for coisa ruim, pensamento mal, isso não é seu não, Senhor, sei que não é. Sai de mim, Satanás. Né? Aí começa a vir e tal. Flui, 5 minutos. Acabou aquele momento, vamos para a terceira parte da oração, que é agradecimento. Ação de graça. Você então começa, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por ter me dado oportunidade de estar aqui orando. Muito obrigado pela minha família, pela existência da minha família. Muito obrigado pela minha vida cristã. Senhor, muito obrigado por isso, por isso, por isso. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem me consolado. Muito obrigado, o Senhor tem me curado. Muito obrigado, o Senhor tem feito isso, aquilo e tal. Porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso e tal. Fechou. Pô, 3 momentos simples. Eu vou sintetizar dessa maneira. Você consegue fazer um bom momento de oração. Dessa maneira. Entendeu? Mas tem pessoas que às vezes só faz a segunda parte. Só a segunda parte faz mal feita. Porque só fala, só pede e não espera ouvir Deus para depois, então, você poder agradecer o que Ele tem falado com você. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, então. Faz favor. Vamos fazer a mesma coisa aqui. De olhos fechados, por favor, levante a mão se você tem hábito, se você tem esse hábito de orar todos os dias. Se você já tem esse hábito na sua vida, por favor, levante a sua mão. Se você já tem o hábito de orar todos os dias. Ok, pode baixar sua mão, por favor. Irmão, eu convido você, juntamente com os outros irmãos, a ter um compromisso com Deus, de ir num momento que seja mais adequado para você, ter um tempo com o Senhor para orar. Tá bem? Faça isso, vai ser bom. Deus vai se alegrar. Porque crente que não tem hábito de oração está fadado ao fracasso. Diga comigo, crente que não tem hábito de oração está fadado ao fracasso. E eu tenho falado muito disso na igreja. Que às vezes
a gente vai começar a orar quando a coisa está feia. Quando a gente tem que começar a orar antes da coisa ficar feia. Entendeu? Porque se a gente estiver orando em todo tempo, em todo lugar, em todo momento, quando vem alguma situação, a gente só está ali para falar com o Senhor: Senhor, esse momento está um pouco mais difícil, me ajuda. Está entendendo? Você só reforça aquilo que você já está fazendo todos os dias. A crente que não tem hábito de oração está fazendo um fracasso. Sua vida espiritual está debilitada. É a mesma coisa que eu falei do alimento. Se você é como se você estivesse se alimentando só de líquido e não estivesse comendo alguma coisa mais sólida. Uma hora o organismo vai sentir. Ok? Em nome de Jesus. Amém, irmão? Quem pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus! Hein? Glória! Tem umas palavras que às vezes, meu irmão, dá uma trincada na gente, na igreja, né? Ô, irmão, tinha duas coisas para falar ainda, mas acho que vou deixar para domingo, né? 9 horas, vou falar rapidinho, só para a gente terminar. O terceiro hábito do cristão, agora eu vou disparar aqui para não terminar. O terceiro hábito do cristão é dizimar. Engraçado, né? Bom, depois que você... Tem gente que às vezes a gente ora: Senhor, Pai, mas já é mandamento. Nós precisamos fazer, nós precisamos começar a praticar, nós precisamos iniciar isso, fazer isso todos os meses. Sempre nós recebemos alguma coisa da parte do Senhor. Nós precisamos fazer. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 7 a 10, irmão, tem uma mensagem muito forte ali. Eu, para falar a verdade, nunca falei isso. Ou se falei, foi poucas vezes aqui na igreja, sabe? Porque eu tenho medo, às vezes, até de machucar os irmãos. Mas a palavra de Malaquias 3, 7 a 10 é muito forte, porque ela combinada com uma outra palavra que tem no livro de Apocalipse, também no livro de Romanos, diz que os ladrões não entram no reino de Deus. Os ladrões não entram no céu. E se você combinar essa palavra aí, e for lá no livro de Malaquias, e ler a palavra, quando Deus mandou o recado para o povo que eles estavam errados, e tal, o povo pegou e virou e falou assim: mas Senhor, porque Deus chamou, olha, vocês estão me roubando. Deus falou com o povo de Israel: vocês estão me roubando. E eles falaram assim: mas em que nós estamos te roubando? Deus chamou eles na cara de todo mundo de ladrão. Mas em que nós estamos te roubando, Senhor? Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Então, quando nós não temos o hábito de dizimar, quando nós não temos o hábito de ofertar, nós temos o mau hábito de roubar. Entendeu? Porque quando nós não dizimamos, que é o bom hábito do crente, nós estamos praticando o mau hábito, que é o roubo, que é roubar alguma coisa que é de direito da obra do Senhor. Porque ele diz: traga a casa do tesouro, 10% de tudo aquilo que vier às tuas mãos. Ok? Então, irmãos, é necessário que você, eu, como crente, nós precisamos ter esse hábito. Tá? Crente que não dizima, crente que não tem o hábito de dizimar, está fadado ao fracasso. Entendeu? E a gente já tem visto, irmãos, eu já tenho visto situações de famílias que às vezes a gente... Por que a família não consegue e tal? Às vezes está associado até mesmo a falta de dízimo. Por quê? É legalidade que nós estamos dando para Satanás entrar na nossa vida. Porque pastor nenhum tem autoridade para expulsar o devorador. Qualquer demônio, qualquer espírito maligno, o pastor tem autoridade no nome de Jesus para expulsar. Mas esse devorador, esse tal do devorador,
que é dito no livro de Malaquias. O próprio Senhor disse: e eu expulsarei o devorador. Só Deus pode expulsar. E esse devorador só é expulso mediante a bênção sua de estar com um bom hábito do dízimo. E olha que eu tenho visto histórias e mais histórias de pessoas que acham que não atrapalha se não dizimar. Tenho visto pessoas tomarem pela cabeça por causa disso. Tá? Então eu gostaria muito que você tivesse esse bom hábito, que você adquirisse. Nós estamos uma igreja abençoada, com os irmãos abençoados, né? Uma parte dos irmãos trabalham, a maior parte dos irmãos tem algum tipo de ganho. Eu falo com honestidade, irmão. Até essas crianças que estão aqui dentro da igreja não passam o mês, não terminam o mês sem ganhar dinheiro. Tá? Lá em casa, quando meu menino lá, o Reis ou os outros, fez todos os dias, nem que seja R$1 todo dia sair para algum deles. Então no final do mês são R$30. Mas como que não ganhou nada? Ganha, irmão. Ninguém fica sem ganhar dinheiro. A gente é porque às vezes, eu ganhei R$1, mas se eu tirar 10 centavos de dízimo, o que é 10 centavos de dízimo? Vou ter até vergonha de levar lá 10 centavos de dízimo. Eu sempre falo, dízimo, irmão, não tem ninguém que dá mais. Porque se estiver dando mais, está errado. Porque o dízimo é 10%. Dízimo é 10% do que você ganha, que vem à sua mão. Então, se você ganha 1.000, 10% é R$100. Se você ganha 10.000, 10% é R$1.000. Se você ganha R$1, 10% é 10 centavos. Então, tanto o que dizimou com 10 centavos, quanto o que dizimou com R$1.000, o dízimo deles é igual. A porcentagem é a mesma. Entendeu? Diante do Senhor, vocês estão dizimando com quantidades iguais. Visualmente, o valor numérico é que é diferente, mas em termos de dízimo, 10% é o mesmo. Você que dizima com 10%, o outro que dizima com 10%, vocês estão nivelados do mesmo jeito. Vocês não estão, porque o dízimo do irmão é mais importante. Por que é mais importante? Ele dizima com 100%? O dízimo do irmão é mais gordo por quê? Ele dizima com quanto? Com 20%? Porque o dízimo é 10%. Entendeu? Então o dízimo de todo mundo é igual. Não importa se é 10% de R$1 ou se é 10% de R$1.000.000. Então nós precisamos ter essa concepção. E todas as vezes que nós temos algumas atitudes do tipo, que acontece muito também, vou dizimar com a metade do meu salário. Não vou dar tudo. Vou dar 5%. Está roubando os do mesmo jeito. O dízimo é 10%, não é 5%. Dízimo é 10%. Entendeu? Eu não vou dar não, eu vou comprar cesta básica. Tinha um irmão aí que ele tinha esse hábito. Aí em São João. Hoje ele mudou. Graças a Deus, irmão, mudou o pensamento dele. Não vou citar nome não. Mas quando eu comecei a minha vida cristã, ele chegou, a gente conversando, então ele falou: não, eu não dou dízimo na igreja. Por quê, meu irmão, você não dá dízimo na igreja? Eu mesmo pego o dinheiro que é do dízimo, eu compro cesta básica, com todo o dinheiro do dízimo eu compro cesta básica e saio por aí distribuindo para os necessitados. Que aí eu sei que eu estou empregando o dinheiro bem empregado. O que ele está fazendo? Ele está administrando o dízimo. E essa função não é dele, essa função é do pastor, essa função é do sacerdote. Tá? Não é função do membro, não é sua função administrar o dízimo. Se você não tem confiança, se você não sente confiança de entregar o dízimo para o seu pastor administrar, você está desconfiado de como ele administra, ou você está fazendo errado. Entendeu? Então, a palavra diz que você deve trazer o dízimo, todos os dízimos, a casa do tesouro. Né? É 10%. Tá? E não fique preocupado. Eu entrego meu dízimo dos dízimos para a convenção, eu não estou preocupado se a convenção vai fazer X ou Y.
Eu não posso pegar aqui, igual já teve épocas aqui, graças a Deus, de entrar dízimos também de valores mais elevados aqui na igreja. Então entrou, imediatamente eu separo aquilo, porque quando é um volume até maior, a gente, para não cair na tentação, né? Às vezes, tem outros a fazer, não. Já pego, deposito. Eu não tenho que falar, pastor, presidente, eu vou estar fazendo isso, porque e tal. Não, eu mando e lá ele que vai administrar. Entendeu, irmão? Então nunca caia nessa tentação de você mesmo administrar o dízimo. Tá? Dízimo. Oferta, não. Oferta você, pastor, está aqui uma oferta, tal, ou eu quero, igual teve irmãos que às vezes veio com o violão, deu isso, deu aquilo e tal. É uma oferta para a igreja. Entendeu? Agora nós temos aí recebido aí a fome aí, tá para chegar em qualquer hora. É uma oferta. É uma oferta que os irmãos estão fazendo para a igreja. Então, a oferta, você pode dar tanto em espécie, como você pode dar em bens. Né? Pastor, estou dando uma oferta para a igreja. A conta, amém. Nós estamos recebendo a conta de oferta. Pastor, nós estamos dando um violão para a igreja. Pastor, amém. Nós estamos recebendo, nós fazemos um tempo de doação, nós estamos recebendo oferta. Entendeu? Mas nunca devemos, de forma nenhuma, administrar ou querer administrar o dízimo. Porque se nós administramos o dízimo, significa que nós não estamos confiando no pastor. E se você não confia no pastor, aí eu tenho que estar, os pastores dão 2 conselhos. Irmão, você está pecando, está errando, e você vai continuar errando. Então, se você desconfia, melhor você estar buscando algum lugar que você tenha liberdade, tranquilidade para fazendo aquilo, com a consciência bem tranquila. Isso, irmão, não isso é comum, esse tipo de situação. Então, terceiro hábito do crente, dizimar. Porque dizimar, irmão, é uma demonstração de fé e de confiança em Deus. Quando você dizima, você está dizendo, eu confio em Deus. Eu confio que Deus pode prover, que Deus pode resolver, que Deus pode fazer acontecer. Amém? Glória a Deus? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos aí um minutinho. Glória a Deus. Eu não quero que você levante a sua mão. Eu só quero que você tenha com o Senhor o seu momento. Porque se você confia em Deus, e se você confia no seu pastor, você vai estar demonstrando esse hábito, criando esse hábito, sem medo, né? Porque assim a palavra te ensina. Entendeu? Em nome de Jesus. Leia Malaquias 3, 7 a 10. E não tenha, irmão, por favor, porque quando nós deixamos de fazer, nós estamos roubando a Deus. A palavra diz que nós somos ladrões quando nós deixamos de entregar o dízimo à casa do tesouro. E quando nós deixamos de entregar, nós somos ladrões, e a palavra diz que lá no céu não entra ladrão. Que pena, irmão, chegar no céu e não poder ver você, porque você não dizimou. E sim, pai, mãe, ensine seu filho a dizimar. Quando você der R$1 para ele, fala, meu filho, antes de você gastar esse R$1, tire 10 centavos e leva lá na igreja, pede o pastor para fazer um envelope para você, entrega lá, meu filho, para você ser mais abençoado ainda. Entendeu? Comece a ensinar os seus filhos, seus netos, a viver a palavra de Deus. Quarto e último hábito que nós, como cristãos, deveremos ter. Quarto e último. Comunhão. O Salmo 50, versículo 5 diz assim, congregai os meus santos. É uma chamada, né? O próprio Deus está chamando. Congregai os meus santos. Né? Quando eu cheguei aqui, que eu vi a igreja vazia, a gente fica triste. O pastor Nilton está aí, ele sabe bem o que é isso. A gente fica triste de ver irmãos que faltaram domingo, faltaram hoje de novo, né? Não estão congregando, não tem o hábito de congregar. E a palavra diz que nós precisamos ter o hábito de congregar.
participação nos cultos, nas atividades da igreja. Nós precisamos ter cuidado uns dos outros, e só aqui que nós vamos conseguir a isso. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, gostaria que você abrisse sua Bíblia e marcasse, deixe esse versículo marcado lá, por favor, e fale com os irmãos que às vezes falte, porque isso não é correto. A palavra diz: não abandonemos a nossa própria congregação, como é o hábito de alguns. Não abandonemos a nossa própria congregação. Toda vez que a gente falta ao culto, que não seja por um motivo real, que não seja por um motivo, justificado, nós estamos abandonando a nossa congregação, nós estamos deixando de fortalecer o nosso hábito de comunhão uns com os outros, fortalecer os nossos hábitos, os nossos laços, A palavra diz para nós em João capítulo 13, versículo 34 e 35: andem uns aos outros, assim como eu vos amei. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus seguidores. Quando nós amamos uns aos outros, nós deixamos claros para as pessoas que nós seguimos a Jesus Cristo. E como nós fazemos isso? Principalmente quando nós estamos congregando juntos, ajudando uns aos outros, vivendo as dificuldades uns dos outros, orando uns pelos outros, tendo tempo uns com os outros. E aí, em Hebreus, leia para mim aí, por favor, Hebreus 10, 25, alguém que tem a voz de profeta. Deixando a nossa congregação com a antes demonstrando uns aos outros, tanto mais quanto vê que vai aproximando. Quanto mais estiver aproximando os fins dos tempos, o dia do juízo, mais é nossa obrigação de estarmos congregados. Mais devemos ter o hábito de estarmos dentro da igreja, admoestando uns aos outros, ajudando aos irmãos. Entendeu? São os 4 hábitos do cristão. Os 4 hábitos. Crente que não tem hábito de congregar está fadado ao fracasso. Diga para esse irmão seu aí: crente que não tem hábito de congregar está fadado ao fracasso. Diga comigo: crente que não tem hábito de ler a palavra de Deus está fadado ao fracasso. Crente que não tem hábito de oração está fadado ao fracasso. Crente que não dizima está fadado ao fracasso. Crente que não participa dos cultos está fadado ao fracasso. A possibilidade dele de cair é muito maior. Eu gosto às vezes de dar alguns exemplos de alcoólicos anônimos. Participei durante muitos anos das reuniões de alcoólicos anônimos. Então lá eles sempre falam: não falte às reuniões, não falte à reunião, porque aqui que você se reforça, aqui que você fortalece com o teu depoimento do seu companheiro, você sai daqui fortalecido. Não falta, porque se você faltar, você vai cair, você vai ter uma recaída. Então, um incentivo muito forte para todo mundo estar na reunião. E quando o indivíduo cai, quando o indivíduo volta a beber, volta ao primeiro gole, como se fala lá, normalmente, primeira coisa que a gente avalia: olha, esse companheiro não assistia reunião. Ele vinha numa reunião no mês e faltava 3, 4, faltava as outras. Então, o dia que ele caiu, por que ele caiu? Porque ele não estava no meio da manada, porque ele não estava junto com os outros. Então, sozinho, ele é presa fácil do inimigo. Então, irmão, quando nós estamos afastados, quando nós deixamos de vir, alguma coisa pode nos escambar para outros lados. Então, vamos ter o hábito do culto. Eu, por exemplo, se eu não venho no domingo, já falo para os irmãos, vou assistir o culto domingo de manhã, Mas domingo à noite, com certeza, quando estiver dando 7h30 da noite, eu vou sentir falta. Eu vou me sentir esquisito. Olha, o que está acontecendo, gente? Por quê? Porque já é um hábito meu, bom hábito, congregar todos os domingos. Todos os domingos. Repete. Todos os domingos. Vamos, Jesus.
Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Jesus. Glória a Jesus.